Salve amigo, salve galera, isso mesmo, aqui é o Darcy Pereira do canal Cruzeiro Verde Raposo. Vamos reagir a 3 vídeos, dois do Globo Esporte e um da ESPN Argentina. Do Globo Esporte falando sobre o impedimento automático, semi-automático, e também do trabalho do Arthur Jorge e o argentino se borrando pelo Cruzeiro. Vamos assistir os vídeos e depois a cada vídeo eu vou fazer meu comentário, mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, hype. Compras no canal, nos portais, está aqui os links, só você comprar que você ajuda o canal, ok? Preço, qualidade, né? E vai comprar mesmo, então usa o link do canal, não custa nada. Aquele abraço, vamos aos vídeos. A dupla de atacantes já está aqui posicionada no telão para conversar com a gente no Globo Esporte. Daqui a pouquinho vou falar com a minha Maria Cláudia Bonucci, que contou um pouquinho da história para a gente do Cissé, mas ela vai falar de Cruzeiro. Vou continuar falando de Atlético, porque depois que o Cissé voltar da data FIFA, vai encontrar uma novidade na Arena MRV. É lá que o Guto tá. E que novidade que é essa, Guto? Muito boa tarde, meu velho. Boa tarde, Marcelão, para todo mundo ligado no Globo Esporte. A novidade está ali atrás, ó. Equipamentos do impedimento semiautomático. O que é isso? É um sistema que ajuda a arbitragem na tomada de decisões mais rápidas e precisas em lances de impedimento. 28 aparelhos celulares de última geração foram instalados aqui ao redor da arena. Esses telefones têm câmeras de alta velocidade e resolução que captam imagens muito detalhadas de todos os movimentos dos jogadores e da bola. Essas imagens são direcionadas para um sistema de análise operado pelo VAR. Nos próximos dias devem vir técnicos da CBF para fazer testes aqui. Não há data definida ainda para a estreia desse sistema, mas a ideia é de que isso seja o mais rápido possível em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Esse sistema de impedimento semiautomático começou lá na Copa do Catar. Ele tem sido utilizado em algumas ligas pelo mundo, por exemplo, no campeonato inglês. E a análise até aqui é muito positiva, de que as decisões polêmicas em lances de impedimento têm sido tomadas em menos de um minuto. Vamos aguardar, né, Marcelão? Um abraço. Valeu, Guto. Vocês repararam aqui, né, gente? Olha as câmeras posicionadas aqui. Pois é, né? Foi usado aí o primeiro estádio, foi o estádio do Atlético Mineiro, que já instalou já o VAR semiautomático, que vai trabalhar aí nesse Campeonato Brasileiro. Espero que esse VAR funcione de verdade, né? Para acabar toda essa desritmia, essa brigaiada, igual aconteceu, por exemplo, no jogo do Cruzeiro agora, contra o Santos, né? Que o time do Santos saiu babando. Se fosse gol, o torcedor do Cruzeiro iria sair babando. Esse VAR foi usado no Catar e foi um sucesso. Espero que com esse VAR melhore um pouco a cegueira dos nossos árbitros de VAR, né? É uma coisa absurda a sua incompetência, né? Agora vamos analisar o Cruzeiro de Arthur Jorge. Com certeza, viu, Marcela? Muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente aqui no GE. Olha, hoje pela manhã, o técnico Arthur Jorge comandou o terceiro treino dele aqui na Toca da Raposa. Ele que, desde que chegou, tem valorizado muito, né, esse período de pausa para poder trabalhar, até porque, depois da estreia na próxima quarta-feira contra o Vitória, até a próxima pausa, né, para a disputa da Copa do Mundo, o Cruzeiro tem uma maratona de jogos pela frente, com compromissos, além de Campeonato Brasileiro, também de Copa do Brasil e de Libertadores. Período importante para que ele faça uma avaliação, né, do elenco, pensando, claro, na janela de transferências lá do meio da temporada, até porque a janela de transferências nacional, que está aberta, fecha hoje. Agora, esse período foi excelente, sabe para quem, gente? Para o atacante Caio Jorge. Ele perdeu os últimos 4 jogos do Cruzeiro, tratando, além, né, daquele trauma no pé, uma lesão no pubis. Quarta-feira, o Cruzeiro divulgou imagens dele fazendo um trabalho físico. Ontem ele tinha treinado parcialmente com o elenco. Hoje treinou integralmente com os companheiros, Marcelo. Portanto, a expectativa é muito grande de que ele volte na quarta-feira contra o Vitória. Boas notícias. Pois é, né? Arthur Jorge chegou, já está trabalhando, já deu o seu terceiro treino, hoje será o quarto, né? E está dando cara nova ao Cruzeiro. Que cara nova é essa? Ânimo. Por quê? Porque o Cruzeiro agora, além do brasileiro, né? Estreia contra o Vitória, ainda tem o mês que vem já começa a Copa do Brasil, pega o Goiás em um mata-mata, que é um jogo difícil. Começa a Libertadores, né, no grupo com Cerro, com Boca, com Universidade e o Barcelona. Então, um grupo muito pesado que eles chamam de grupo de morte.
Vou falar sobre isso no próximo vídeo, eu não vejo nada disso assim. E o Arthur Jorge está fazendo um trabalho muito empenhoso, contando com a volta do Caio Jorge, que é muito importante. Vai ter também a volta do Matheus Pereira, que não jogou no outro jogo. Então o time vai estar praticamente completo. Só não sei se o Romero já consegue jogar. Acredito que até lá já possa jogar sim, então teremos um time completo, exceção do Kaique, né? Que vai dar para jogar, pelo meu entendimento, o Kaique não vai jogar pela seleção, vai lá para fazer turismo, é como sempre eles fazem. Então ele chega aqui na quarta-feira, descansar que não vou, vir dormindo, então não dá para jogar, ok? Agora, trabalho bem feito que o que o Arthur Jorge está fazendo, né? E os frutos serão colhidos logo, logo. Agora vamos comentar a imprensa argentina. Segundo es Palmeiras, el tercero es Cruzeiro, el cuarto es Corinthians los tres del y el resto. quinto es Boca. O sea, Para la me casa gustó de eso. ¿Cómo es apuestas. repetir como Sí, hoy? claro. También que Flamengo o los brasileños en general, en la primera ronda medio que juegan en chancleta. Fortaleza hizo 4 a Boca Fue un ya, accidente, fue un accidente. Yo lo veo Está cagado, digo, está Con asustado. un miedo. Sí, sí. No, miedo no es la palabra. Con no, no, un no. miedo. No, miedo no es la Está palabra. precavido usted, amigo. Miedo no es la palabra. Está precavido. Es la verdad. ¿Boca puede quedar eliminado en primera ronda? No, no, como, a ver, es un grupo complejo. ¿Tartamudeó? Me parece. Tengo duda de lo que digo. Es más difícil Instituto en la Bombonera el domingo Que Cruzeiro en la Bombonera. porque que Cruzeiro. No, por favor. Que está último en el Brasileirao. Cruzeiro tiene a Caio Jorge, Sí. a Gerson, a Mateus Pereira, A Gerson lo pagó 40 a millones Kaique. a 30 Tiene un millones de plantel, euros. a ver, Flamengo nadie quería estar con Flamengo, lógicamente. Que es donde empiezan los equipos a tener el mejor rendimiento y donde le llegan los refuerzos que le faltan para tratar de ser campeón. Y pero es un año distinto. Sí, Los pero jugadores de Mirasol quieren jugar con Boca para conocer la Bombonera, dijeron. es que Cruzeiro es el mismo campeón del estadual No puede ser que arrancó mal. Cruzeiro. Bueno, Perdón, sacando los equipos argentinos, perdón. todos los demás bombos son equipos accesibles y Perdón, ganables. porque el año pasado mi amigo Sacando los equipos a esta argentinos. altura, el mismo día dijo Flamengo. Hoy quién es el candidato. Hoy, la me verdad, gustaría saberlo. Así, ponete como en el himno Lamentablemente la lo mano tengo- del corazón. Lamentablemente lo tengo que volver a decir y ¿Quién es? hoy es Palmeiras. Hoy es Palmeiras. Mira, El candidato uno de El uno. continente. ¿por qué lamentablemente? Sobre Flamengo. No, porque yo quiero que el fútbol argentino sea Esa campeón. puede A mí ser- no me gusta que gane Brasil, me gusta que gane puedo Argentina. hacer- ¿Qué querés que te diga? En general los entrenadores siempre te dicen que en la fase de grupo también, si podés evitar un brasilero, también es importante. Sí, que no te toque obvio, un equipo de obvio. Brasil. Yo estaba con jugando cualquier- con eso de Cruzeiro esta última, pero es verdad, te toca Mirasol, Cruzeiro y decís, ¿qué va a pasar acá? Tienen la U Católica. Bueno, completamos el grupo D, entonces, Boca, Cruzeiro, Católica de Chile y Barcelona. El equipo que tiene a Pipa Benedetto y a Milton Celis. Sí, claro. Alex Goleador. Riestra. Contra Botafogo. Exactamente. Martínez. También, Tomás Martínez. Cristal al grupo de Palmeiras para completar un grupo El F. No, sí, Palmeiras. mediano, ¿no? No, fácil para Palmeiras. Para, creo. vos decís que es un canapé. Pero sí, Palmeiras. Sí. Para Palmeiras Lo de pasa Brasil. simple. Y, sí, El la verdad calor que- de Barranquilla, bravo. Por ahí Cerro Porteño le puede hacer un poco de fuerza, hay que ver qué pasa con Junior. Puede hacer un poco de fuerza, hay que ver qué pasa con Junior. Atención Lanús, Le que toca irá a un brasileño. Brasil Mirasol. para jugar con Mirasol. La a la Cenicienta periferia de Río. brasileña. Es un grupo bravísimo el de Lanús. No está bueno el grupo de Lanús, ¿eh? No está, le toca un rival brasileño. Se prepara, viene de ser campeón de la Recopa, Pato. Bueno. Te lo pido, por favor. No, compró, ¿Por qué no tener un comprable. poquito de suerte con la bolilla y vos veías los rivales que le podían tocar en cada uno de los bombos y de cada uno de los tres bombos le tocó uno de los tres más difíciles. Se llama miedo eso. Del bombo 2, los más difíciles eran Corinthians y Cruzeiro. Y de cada uno de los tres bombos le tocó uno de los tres más difíciles. Se llama miedo eso. Del bombo 2, los más difíciles eran Corinthians y Cruzeiro. Sí. Tocó Cruzeiro. Como Los difícil. chilenos de la U Católica eran de los más difíciles de tocar. Y tocó. Y tocó. Yo Y Barcelona de Ecuador era de los más complejos del bombo 4 y tocó. Yo un difícil prefiero en el grupo para después evitarlo en el te digo, ¿eh? No tengo duda de lo que digo. Es más difícil Instituto en la Bombonera el domingo Que Cruzeiro en la Bombonera. que Cruzeiro. No, por favor. Que está último en el Brasileirao, que vienen a la Argentina y bajan considerablemente el rendimiento. Que acaba de pagar 2 Los palos y medio por el chilenos- técnico. Los chilenos no 30 palos existen. por- Y Los Barcelona chilenos, de con todo Ecuador. respeto, no existen. Y Barcelona-Ecuador va a salir segundo en el grupo. Afuera Cruzeiro y afuera. Cruzeiro eliminó a Cruzeiro Boca va a las últimas terminar 2 veces. tercero y va a ir al. Claro. Cruzeiro tiene, perdón, Cruzeiro. ¿Caio Jorge tiene? Perdón, Joaquín. Cruzeiro tiene a Caio Jorge, Sí. a Gerson, a Mateus Pereira, A Gerson lo pagó 40 a millones Kaique. a 30 Tiene un millones de plantel- euros. A ver, en Del Brasil fútbol se ruso. dice, que después de Flamengo y Palmeiras, al Rayán de Pero y que Qatar, el técnico de la que noche a la trae mañana pagando 2 palos y medio. Y es el técnico que sacó campeón a Botafogo en 2024. Correcto. Yo digo Campeón de que América. a mí me gusta que Boca encare la Copa Libertadores de punto. Lo digo a esta cámara, la 1.
Cada vez que a mí me toca iniciar un año relatando la Copa Libertadores Entre de la América, Católica, la Universidad me dice, Católica Boca y ya está en la Boca, final. Boca punto, punto, ya está en la Boca. final. Boca para vos es punto con la Católica. Boca es candidato a pasar con Cruzeiro. Punto y me gusta que sea así. No, para mí no vale. Pero a ver, dicho lo que Entonces, dijimos, ¿para qué decir que dicho lo que difícil el dijimos, grupo? Es Pará. difícil, pero no ¿cómo es difícil? Boca y Cruzeiro Pero son los ¿cuál candidatos a pasar difícil? en No el vale grupo. punto. No, perdón, las cosas no se eliminan. No. Puede ser que sea un grupo difícil y más allá de esto, Boca, para mí el principal rival que tiene Boca en esta Copa es Boca. ¿Quién es el candidato Si Boca a ganar está el- bien, si Boca está... Lo que pasa es que, Pero, ¿qué Boca? ¿Cómo va a mi jugar opinión Boca? no vale. ¿Boca va a jugar como juega contra Lanús o va a jugar como jugó contra Gimnasia Mendoza? Mi ¿Cómo va a opinión jugar? no vale. Están todos no, o sea, La no verdad me que no. dieron bola, ¿no? Yo dije que es más difícil el Instituto, el No, pero domingo ¿cómo la va a ser más Bombonera. difícil que el En Cruzeiro? serio, si no me dan bola, díganme, muchachos. No, para mí no, Totalmente- es difícil. totalmente- Para mí no. Y no es más difícil. No te dimos bola porque dijiste una boludez, perdón. No, por favor. Perdón la palabra, Cuando te enfrentás en la primera fase de Copa Libertadores, es fácil. Lo mismo la Sudamericana es fácil. Después empiezan. Los equipos argentinos generalmente ganan en la ¿Y primera Alianza Lima fase. qué pasó con Alianza Lima? Fortaleza le hizo 4 a Pero Boca eso ya, fue un accidente, fue un accidente, lo de Alianza Fortaleza Lima. le hizo 4 a Boca Pero ya. generalmente... Olha, a imprensa argentina aí, a mesa redonda deles lá, né, comentando sobre o grupo dos brasileiros, morrendo de medo dos brasileiros. Mas colocou o Cruzeiro porque está em último lugar no campeonato, na 8ª rodada, como se fosse mais fácil, por exemplo, o Boca ganhar do Cruzeiro na Bombonera do que do Instituto de Córdoba. Olha, o Instituto de Córdoba é um time pequeno, né? Ele acha que é mais difícil. Eu não, assim, o problema é a realidade. O Boca não é mais aquele bicho-papão que era, não. O Boca continua sendo um grande clube, uma tradição enorme, mas não é mais aquele gigante, não. E eles estão morrendo de medo, né? Porque, quer queira, quer não, gente, desde a década de 70 para cá, os maiores clássicos do futebol sul-americano é Cruzeiro e Boca ou Cruzeiro e River Plate. Agora que o Flamengo está despontando e o Palmeiras, mas sempre foi Cruzeiro e Boca, Cruzeiro e River Plate, né? Então, eles morrem de medo do Cruzeiro. Tanto é que eles apelidaram o Cruzeiro de... Na verdade, foi no Chile que surgiu esse negócio de La Bestia Negra, mas que foi reforçado com o Canidia, né? Então, é assim que acontece, né? E eles, assim, acham que o Cruzeiro fica em terceiro lugar e vai disputar uma repescagem. Que o Barcelona fica à frente do Cruzeiro. Olha, eu acho uma prepotência sem tamanho, né? Sem tamanho. Mas um deles, né? Os outros não, mas eles têm fulano, ciclano, conhece o elenco de cabo a rabo, uma coisa impressionante, né? Eles falam assim porque, é lógico, né, pô, ele tem que superestimar o time deles. Não vejo nada de errado com relação a isso, não. Estão defendendo o pão deles, então estão superestimando o time deles, fazer valorizar aquela mística da Bombonera, etc, né? Mas o estilo de jogo do Arthur Jorge não tem esse papo de estádio, não, tá? Não existe jogar em casa ou jogar fora de casa, não. Campo é igual para todo mundo, pela mentalidade de jogo do Arthur Jorge. Complicado falar Arthur Jorge tendo Caio Jorge, né? E eles, você vê aí que eles falam, tentam assim diminuir o Cruzeiro, mas no fundo, até um repórter fala, não, isso aí chama-se medo, Não, muchacho, caramba, babando mesmo de medo, mas faz parte. Isso é legal, esse clima, enquanto é esse clima assim, muito bacana, né? E só alimenta a vontade do Cruzeiro vencer, né? Então será grandes jogos na Libertadores, principalmente no grupo do Cruzeiro, né? Deixa esse like aí pra gente aí, deixa o hype, comente, compartilhe e ajude o canal. Esse vídeo está muito legal, né? Aí a gente precisa de vocês. Essa camisa maravilhosa aqui, o canal do Velho Raposo precisa. Então fica assim, um grande abraço para vocês, né? Curta esse vídeo, deixa eu colocar o óculos aqui. E ó, pra frente que atrás vem gente.